Bom dia, a graça e a paz, amém? Deixa eu arrumar aqui a minha internet, porque senão ela vai indo. Agora sim. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Que você possa hoje entregar tudo para o Senhor. Confia nele, confia em Deus, confia que Jesus está com você no seu barco. Talvez você esteja aí passando por um momento de turbulência, um momento de grandes tempestades na sua vida. Mas o que temos que fazer diante disso tudo? Confiar em Deus. É o que nós temos que fazer. É confiar nele. Confia naquele que pode fazer algo. Confia naquele que realmente tem um controle sobre todas as coisas. Descansa nele. Amém? Descansa no Senhor. E para isso eu convido você hoje a meditar comigo lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 8. Nós vamos ler a partir do versículo 23. Então, se você estiver aí com a sua Bíblia, abra ela comigo em Mateus 8, versículo 23, que diz assim: Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, pereceremos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu-os o vento e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é este? Quem é este? Este é o nosso Deus. É Ele que tudo pode transformar na tua vida. É Ele que pode mudar completamente o cenário que você se encontra hoje. Aqui os discípulos, se você ler um pouco mais lá atrás, nos versículos anteriores, lá no versículo 18, Jesus aqui ele está dizendo para os seus discípulos ali: vamos passar para outra margem. Jesus dá uma ordem, havia muitas pessoas ali. E Jesus queria se retirar de toda aquela muvuca, aquela aglomeração de pessoas. Então a ordem era para que eles atravessassem para outra margem. E nessa travessia acontece essa grande tempestade. Então isso quer dizer para mim e para você que estar com Jesus não vai te isentar de atravessar por tempestades. Não vai te isentar de ser varrida por tempestades. Veja que aqui a tempestade ela era tão forte que eles eram varridos pelas ondas. Então imagina a tamanha força do vento, a força das águas, aquele barquinho, porque eram todos barquinhos sem estruturas, não eram barcos como hoje, barquinhos daquela época. E eram varridos para um lado, varridos para o outro, algo que eles não conseguiam controlar. Eram situações incontroláveis. Sabe quando nós passamos por processos na nossa vida, aonde parece que nós somos varridos, parece que nós estamos sendo engolidos pelos problemas, parece que nós não temos controle de nada e realmente nós não temos, mas ficamos tão desesperados porque achamos que podemos ter algum controle. E vem um problema, e vem outro, e vem uma situação, e vem outra. E aí você fala: poxa, mas eu tô com Jesus e eu tô passando por isso. Então qual que é a diferença daquele que não está? Qual é a diferença? O que faz você passar por uma situação com Jesus e quando a pessoa não está com Jesus, qual que é a diferença nisso tudo? Porque muitas vezes as pessoas se questionam sobre isso. Nossa, eu tenho que fazer tanta renúncia,
eu tenho que abrir mão de tanta coisa por Jesus, para estar com Jesus, mas eu tenho tantos problemas. Mas o fato de nós estarmos com Jesus não vai nos isentar deles. Não vai. Bom dia, Selma. Bom dia, Jaque. O que vai fazer a diferença de você estar com Jesus é saber que Ele está no teu barco. É saber que você não está sozinha. E você está com alguém que é soberano sobre todas as coisas. Você está com aquele que tem poder sobre tudo e sobre todos. Ele tem poder sobre a natureza. Ele tem poder sobre o mundo físico. Ele tem poder sobre o mundo espiritual. Não existe nada nem ninguém maior do que o nosso Deus. Então, se você estiver com Deus, você tem tudo. Se você estiver com Deus, mesmo passando por todos os problemas, você está seguro. Porque você está nas mãos daquele que é poderoso. Amém? Você não está sozinho. Então, você vai passar sim por lutas. Você vai sim passar por atribulações. Lembra que ontem nós meditamos sobre Tiago 1, que ele fala lá para nós termos alegria sobremaneira, uma grande alegria por passarmos por provações? Olha como Deus está falando conosco, porque hoje essa palavra ela complementa de ontem. Porque quando nós passamos por provações, atravessamos a margem e no meio do caminho vamos passar por tempestades, nós temos que passar com grande alegria, porque nós estamos nas mãos daquele que tudo pode. Nós estamos nas mãos daquele que nada passa desapercebido e ele tem o controle sobre todas as coisas da tua vida. E esses discípulos aqui, eles estavam sendo testados, provados por Jesus. Eles estavam aqui começando a caminhar com Jesus. Então eles tinham muito o que aprender. E nós também temos muito o que aprender com Jesus. Enquanto nós estivermos aqui nessa caminhada, enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós passaremos por grandes provações. Aprenderemos muitas coisas. Mas o mais importante de tudo é estarmos com Jesus. É não nos afastarmos dele. É olharmos para o barco e encontrarmos paz, sabendo que ele está lá. Mas, peraí, Renata, Jesus estava lá, mas Jesus estava dormindo. E aí eles ficam desesperados porque Jesus está dormindo. Imagina o barquinho indo para um lado, indo para o outro, e aqueles homens tentando segurar cordas, tentando fazer com que o barco não virasse. E Jesus está dormindo. Como? Como que Jesus estava dormindo? No meio dessa tempestade. Por que Jesus ele estava dormindo? Porque Jesus sabia quem é que tinha o controle sobre tudo aquilo que estava acontecendo. Jesus conhecia o seu Pai. Deus, quando se fez homem e ele envia o seu Filho para a terra, Jesus vem à terra. Jesus ele era 100% Deus e 100% homem. Então Jesus, quando estava aqui na terra, ele era homem também, 100% homem. Então Jesus dormia, Jesus comia, Jesus ia no banheiro, tinha suas necessidades fisiológicas. Tudo que nós fazemos, Jesus fazia. Só que Jesus ele era 100% Deus. Ele era perfeito, 100% perfeito. Era homem 100% perfeito. Mas Jesus também se cansava. Jesus, então, aqui, ele não estava dormindo de propósito, fingindo que estava dormindo. Jesus realmente estava dormindo. Porque Jesus, ele sentia dentro dele uma paz que excedia todo entendimento humano. Uma paz que vinha de Deus. Então, ele estava tranquilo ali. Se a ordem era atravessar para outra margem,
Tudo bem, eu vou dormir, tô cansado, eu preciso descansar, porque Jesus sabia o que ele iria enfrentar depois, porque quando eles atravessam aqui, essa margem, bom dia, Benê, a paz, irmã, bom dia, mozinho, o meu mozinho tá aí. Quando eles atravessam para outra margem, se você depois continuar lendo aqui, Jesus aqui, ele vai ensinar para esses discípulos o poder que ele tinha sobre os demônios também. Porque depois que eles atravessam aqui, eles chegam lá na Gadarena. E lá na Gadarena tem um homem endemoniado. Então Jesus, ele vai expulsar uma casta de demônios que estava com aquele homem. Então Jesus, ele estava descansando. Jesus está aqui dormindo, completamente descansando. E o que eu posso dizer hoje para você é descansar. Descansa em Deus. Deus, ele está no controle de todas as coisas. Se você abrir lá em Salmo 107, 29, olha quem é o nosso Deus. Olha o poder do nosso Deus. Faz cessar a tormenta e as ondas se acalmam. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Ele é o Deus que nos livra das atribulações. Ele é o Deus que acalma a tormenta. Tudo aquilo que tem se levantado contra a tua vida, essa tormenta, parece que você está no olho do furacão, parece que você está no meio de tantas tribulações, de tantos problemas. Mas clame ao Senhor. Clame a Ele. Porque Ele vai fazer você sair dessa tormenta. Ele vai te dar força, sabedoria, alimentar a tua fé para você atravessar isso. Veja que eles tinham que atravessar essa extensão para chegar no outro lado. A ordem para a nossa vida, irmãos, é atravessarmos. Enquanto nós estivermos aqui, nessa terra, nós estaremos atravessando, indo de uma ponta para outra, de um período para o outro, de um ciclo para o outro. E nesse meio tempo, nós podemos encontrar tempestades, grandes ventos soprando contra nós. Mas nós temos que descansar no Senhor, sabendo que Ele acalma toda a tormenta. Ele faz cessar toda a tempestade. Não tem nada que você vai clamar ao Senhor e Ele vai olhar para você e falar assim: puxa, não posso te ajudar. Isso é muito para mim. Não há nada demasiadamente impossível para o nosso Deus. Não há nada que Ele não possa fazer. Não há nada. Mas eu tenho que clamar a Ele. Eu tenho que confiar e entregar para Ele. Porque se eu ficar com medo, se eu ficar olhando para a tempestade, eu não vou atravessar para outro lado. Pedro, quando eles estão em outra ocasião, que eles estão lá naquele outro barquinho, e Jesus fica lá no monte orando, e na madrugada quando tá aquela tempestade, e aí Jesus vai até eles, andando sobre o mar, e quando eles vêm ali, eles pensam que é um fantasma, acontece daquele reboliço, que eles ficam com medo de Jesus, e aí Pedro fala: não, se o Senhor que está aí, eu vou até aí. E ele começa a andar sobre as águas. Mas quando ele começa a reparar no vento, na grande chuva que estava ali, começa a olhar para as águas que estavam ali batendo debaixo dos seus pés. E eu imagino ele ouvindo o grito dos outros lá no barco: você vai cair, cuidado, será que é Jesus mesmo? É um fantasma? Tal, e falando na cabeça dele. O medo toma conta de Pedro e ele afunda. Então, se nós deixarmos o medo tomar conta de nós, nós não conseguiremos ver o poder de Deus.
agindo ao nosso favor. Nós não conseguiremos ouvir a voz do Senhor nos dando a direção do que fazer. Porque Ele vai te dar a direção. Só que você tem que ouvi-lo. Você tem que prestar atenção ao que está acontecendo. E para isso, você não pode deixar o medo, o desespero, tomar conta do teu coração. Porque a tua confiança tem que estar nele. A confiança tem que estar no Senhor. Amém? Bom dia, Tati. Deus abençoe sua vida também, viu, querido? Nós temos que confiar nele. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. A nossa confiança está nele. Independente do vento, independente da chuva, independente das circunstâncias ao nosso redor. Não se desespere. Tenha calma. Encontre paz em meio à tribulação. Creia que Jesus está no barco. Nós temos que confiar nele. Por isso que Jesus estava dormindo. Jesus estava dormindo porque a confiança de Jesus não estava nem no barco, nem nos discípulos, muito menos nos discípulos. A confiança de Jesus estava no Pai. Que ele, com uma só palavra, mudaria totalmente aquela situação. Então nós temos que olhar para Jesus. Olhar como Jesus, ele agia diante das circunstâncias. Porque se nós somos a sua imagem e semelhança, irmãos, nós temos que prestar mais atenção no dia a dia de Jesus. Como Jesus se portava diante das situações ali como homem. E elas devem servir para nós como inspiração, como exemplo. Jesus estava dormindo porque confiava. Então eu tenho que confiar em Deus. E aí, os discípulos, tão desesperados, vão acordar Jesus clamando: Senhor, salva-nos, pereceremos, nós vamos morrer. Lá em Marcos, que também relata essa mesma passagem, eles perguntam para Jesus: o Senhor não se importa que nós vamos morrer? Quer dizer, o Senhor está aí dormindo, o Senhor não vai fazer nada, nós vamos morrer e tá tudo bem para o Senhor? Nós estamos aqui atravessando a margem, estamos aqui andando com o Senhor. Estamos nos dispondo para o Senhor e o Senhor vai permitir que nós morramos aqui? E muitas vezes nós nos colocamos diante do Senhor dessa forma. O Senhor vai permitir, Deus, que eu passe por isso? O Senhor está permitindo que isso aconteça na minha vida? Porque eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo, e é assim que o Senhor cuida de mim? Toma cuidado da forma que você fala com Ele. Porque quando nós falamos assim com o Senhor, nós estamos dizendo para Ele: eu não confio em Ti. Eu não creio que o Senhor pode fazer. Então eu estou aqui desesperada, com medo, porque eu não confio na Tua palavra. Eu não confio nas Tuas promessas, eu não confio naquilo que o Senhor fala ao meu respeito. Diz que vai fazer na minha vida. A palavra de hoje para nós, irmãos, é confiança em Deus. Confiança. Ficamos tão atribuladas, ficamos tão ansiosos. Vamos metendo os pés pelas mãos em meio às tempestades. Não clamamos, não oramos, não chegamos até o Senhor. Nós queremos resolver tudo rápido, tudo do nosso jeito, tudo da forma que nós acreditamos ser o melhor para nós. E aí colocamos os pés pelas mãos, colocamos tudo a perder nas nossas vidas. Lá em Filipenses 4, no versículo 6 fala: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quer dizer, não fica ansioso. Não fica
querendo resolver antes de falar com ele. Calma. Respira. Ora a Deus. E espera ele responder, irmão. Não adianta, Senhor, orei, no dia seguinte eu tô fazendo o que eu achava que eu tinha que fazer. Espera. Espera ele dar a resposta. Você vê, eles estavam lá, no meio daquela tribulação, e Jesus estava dormindo. Espera. Espera Jesus acordar. Espera Jesus falar. Espera. Confia. Ora. Clama a Deus. Ele vai te dar a resposta. Ele vai te dar a direção. Ele vai acalmar essa tempestade. Quando eles vão lá, chacoalham Jesus, lá acordam Jesus. Jesus fala para eles: por que vocês são tímidos? Homens de pequena fé. Pequena fé. Que fé é essa? O que é fé pequena? Por que é uma fé pequena? Por que Jesus está falando? Vocês são homens de pequena fé. Uma fé pequena. Uma fé que é imatura ainda. É uma fé que ainda não aprendeu nada. É uma fé que mal vivenciou algo. Uma fé tão pequena, uma fé limitada. Uma fé que está ainda presa às circunstâncias. Uma fé que não está ainda fortalecida, amadurecida ao ponto de não se desesperar diante de uma tempestade. É uma fé ainda muito rasa. É uma fé que ainda ela não foi totalmente desenvolvida. É uma fé de começo de caminhada. Uma fé que não viveu nada ainda com Deus. Porque conforme nós vamos vivendo com o Senhor, conforme nós vamos caminhando com Ele, nós vamos amadurecendo a nossa fé cada dia mais. E cada vez que eu passo por uma provação, eu tenho sempre que sair dela mais madura, com a minha fé mais fortalecida, aumentar o nível da minha fé. Ontem nós estudamos sobre isso. O que as provações, elas fazem como resultado na nossa vida. O resultado de uma provação deve ser o quê? Um amadurecimento espiritual. A provação tem que gerar em mim mais fé em Deus. Eu tenho que sair dessa provação aprovada por Deus, mais madura, mais perseverante, mais crendo no meu Deus, mais submissa e dependente dele. Só que esses homens aqui, Jesus olha para eles e fala: que fé tão imatura. Para que ficar tão desesperado? Para que ficar tão ansioso? Para que ficar tão atribulado o seu coração? Por que a sua mente está tão atribulada? Homem, mulher de pequena fé, Jesus está dizendo isso para nós hoje. Por que você está deixando toda a sua ansiedade, lá que está lá em Filipenses, ansioso, colocando na frente de Deus, não levando para Deus? E aí você não tem paz no coração, porque a ansiedade está maior do que a tua confiança, do que a tua fé em Deus. Então nós temos que mudar, irmãos, o foco. O foco não é a tempestade. O foco é Jesus. É para Ele que eu tenho que olhar. Porque se eu olho para Ele, eu confio nele, pode vir o que vier. Eu sei quem está comigo. Eu sei quem está no controle. Jesus, Ele quer nos ensinar nessa manhã uma fé, irmãos, inabalável, uma confiança nele, de que pode vir o que vier, eu vou continuar perseverando, eu vou continuar tendo fé, eu não vou esmorecer, eu não vou retroceder, eu não vou ir lá para trás de novo, eu não vou chutar o balde,
eu vou permanecer. Eu vou permanecer em fé. Porque Ele está comigo. Por isso que eu tenho que estar em Jesus. Por isso que Jesus ensina a parábola dos dois construtores. Aquele que constrói a sua casa sobre a rocha e aquele que constrói a sua casa sobre a areia. Os dois construíram casas bonitas. Os dois tiveram o trabalho de construir, as despesas de uma construção, tudo igual. Só que o que vai fazer a diferença entre um e o outro é o alicerce. Um tá na rocha, outro tá na areia. E aí quando vier a tempestade, que vai vir para os dois, a chuva vai vir para os dois, o vento vai vir para os dois. Aquele que tem alicerce não vai ser levado pela tempestade. Mas aquele que construiu na areia um alicerce superficial, que só tem aparência, mas não tem profundidade. Só tem título, mas não tem comunhão, não tem intimidade, não tem relacionamento com Deus. Esse é abalado. Então hoje é dia de você começar a se posicionar em Deus. E começar a alicerçar todas as suas emoções, sua fé, sua vida nele. Porque quando você tiver que atravessar por circunstâncias difíceis, por provações e vier tempestades, ventos contrários à tua vida, você sabe em quem você está alicerçado. E isso não vai fazer você sair do caminho. Você vai permanecer firme, mesmo que está difícil, mesmo que está doendo. É ali que você vai permanecer. Porque é o Senhor que está com você. É Ele que está no controle. E se Ele abrir a boca dele e der uma ordem, aquilo tudo cessa. Se for da vontade de Deus, se estiver nos planos dele, Ele tem poder sobre todas as coisas. Às vezes, está demorando você sair da tempestade porque Deus está permitindo, porque Ele quer que você cresça. E crescer dói, mas é necessário crescer. Então Ele está permitindo essa dor para você chegar mais perto dEle, para você se render completamente a Ele. Para você reconhecer dentro do teu coração que realmente não dá mais para viver sem Deus. Que não dá mais para continuar uma vida superficial. Não dá mais para viver desse jeito. Que você precisa dele. Porque é só Ele que pode chegar para o vento e para a tempestade e falar, cessa. E Ele vai cessar. Jesus, quando Ele é acordado ali, Ele se levanta, olha ali ao redor, repreende o vento e o mar, e só com essa repreensão de Jesus, ali se faz uma grande bonança, quer dizer, de uma tempestade, de um vento forte, se transforma imediatamente numa bonança. Deus, com uma só palavra, Ele muda a história da tua vida. Isso não é frases de demagogia, isso não é frases de jargões, isso é uma realidade para quem vive com Deus. Aquele que vive com Deus sabe o quanto é verdadeiro isso, porque ele vive milagre. E milagre é para quem crê. Quem não crê, olha para essas coisas e acha que isso tudo é invenção, acha que isso tudo é inflamação. Ai, nossa, crente tem uma mania de inflamar as coisas. Crente, tudo é milagre. Mas eu nunca vi um milagre. Não vai ver mesmo, bem. Não vai ver. Você não crê, você não vai ver nunca. Mas aquele que crê, aquele que confia, aquele que se entrega verdadeiramente para o Senhor, vai viver grandes coisas nessa terra. De situações de acordar hoje num caos e chegar na hora do almoço, tudo tá diferente. Em frações de minutos, Deus muda, Deus reverte completamente uma situação a teu favor. Porque Ele é Deus, Ele faz o que Ele quer, irmão.
da forma que Ele quer, no tempo perfeito dele. Mas confia. Confia. Comece a partir de hoje exercitar a tua fé. O Senhor está provando a tua fé. Ele está querendo aguçar isso dentro de você. Gerar dentro de você fome, sede para buscá-lo mais, para se entregar mais, para confiar mais nele. É essa fé inabalável que nós temos que ter. Porque essa fé inabalável, ela vai gerar dentro de nós uma paz que excede todo o nosso entendimento. Porque é uma paz que não vai vir de nós. É uma paz que só o Senhor pode nos dar. Porque a palavra de Deus fala que o amor de Deus lança fora todo o medo. Ele tira todo o medo que há no nosso coração. Porque Ele vem e Ele nos preenche de todo o nosso vazio, de todas as nossas carências, de todas as nossas murmurações, de todos os nossos buracos. Ele vem e Ele vai preenchendo. E esse amor, ele vai crescendo dentro do teu coração. E aí não tem mais espaço para o medo. Não tem mais espaço para a ansiedade. Não tem mais espaço para a incredulidade. Porque ele vai te enchendo e ele vai gerando uma paz que você pode estar no meio do reboliço. Você pode estar no meio da tempestade. E aí você vai olhar e vai falar assim, meu Deus, se fosse em outra época, eu estava puxando os cabelos. Eu estava desesperada, mas eu estou sentindo uma paz no meio desse problema. Você vai até se assustar. Você fala assim, meu Deus, mas por que eu estou tão em paz no meio desse rolo? Porque é Deus. É Deus que está no controle. E Ele vem soprando aquela brisa suave, sabe aquela brisa gostosa de verão, de final de tarde? Aquilo que vem e dá um alívio. Aquilo que vem te dá, você até suspira e fala, nossa Deus, obrigada Deus, porque se não fosse o Senhor nessa situação, eu não sei como que eu conseguiria passar por isso. Mas Ele vem e Ele vai te preenchendo desse amor, te preenchendo dessa paz. Ele vai derramando sobre você uma autoridade, que quando você sente o medo, quando você sente a autoridade, você fala assim, não. Pode sair daqui. Eu repreendo esse medo, eu repreendo a ansiedade, eu repreendo essas preocupações, isso aqui não faz mais parte de mim. Eu repreendo em nome de Jesus isso aqui. Bom dia, Zelda. Não quero viver o medo. O medo já me aprisionou demais. Hoje não sou mais escrava do medo. Porque eu sei quem é meu Pai. Eu sei que eu sou livre no Espírito. Eu sei que Ele veio e Ele pagou todo o preço, carrega todo o peso. E eu sou livre nele. Isso não vai mais impedir de eu ser feliz. Isso aqui não vai mais impedir de eu atravessar para o outro lado. Então começa a abrir a sua boca a partir de hoje e começa a declarar. Começa a declarar. O medo não faz mais parte. A ansiedade não faz mais parte. Esse terror noturno não faz mais parte da minha vida em nome de Jesus. E eu repreendo agora. Porque eu sou livre em Cristo Jesus. Porque eu sou nova criatura e tudo se fez novo na minha vida. E nada nem ninguém vai impedir de eu viver aquilo que o Senhor tem para mim. Isso você tem que declarar. Cada vez que você declarar, você está reconhecendo a grandeza do seu Deus na tua vida. Você está reconhecendo o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele pode mudar a tua história. E você cada dia mais vai se entregar a Ele. Cada dia mais você vai mergulhar nas águas do Senhor e não mergulhar nessas águas agitadas desse mar aqui. Mas você vai mergulhar nas águas tranquilas. Ele vai te levar a lugares de descanso na presença dele. Ele vai vir com refrigério para a tua alma, para o teu coração. Amém? Eu vejo pessoas tendo uma vida transformada.
Eu vejo pessoas vindo conversar comigo que, se fosse há tempos atrás, eu nunca imaginaria que elas poderiam fazer isso. E Deus está me mostrando um campo tão verde, irmão, uma coisa tão linda. E pessoas ali deitadas, olhando para o céu e admirando a grandeza. Tão felizes, que essa pessoa seja você também. Que você possa descansar, sabe? Descansar nele. Nós vivemos dias tão tribulados, dias tão cansativos, dias tão pesados, mas o Senhor hoje está nos levando a um lugar de tanta paz. Eu sinto tanta paz no meu coração em trazer essa palavra, porque eu peço tanto para Deus paz no meu coração. Peço para Ele tanto, para fortalecer a minha fé, aumentar a minha fé, porque quanto mais fortalecido eu tiver, mais paz eu vou ter. Porque a minha confiança está nele. Então descansa. Descansa nesse barco. Faça como Jesus. Pega o seu travesseirinho lá e fica descansando. Seu coração cheio de alegria e de fé, porque Ele está no controle. Amém? Não permita, irmão, que nada nem ninguém venha tirar essa paz do teu coração. Que nada nem ninguém te desespere nesse barco, a ponto de querer pular do barco. Permaneça dentro desse barco. Permaneça. Não importa o que acontecer, permaneça. Permaneça onde Jesus está. Permaneça. Porque Ele vai trazer a bonança. E as coisas vão mudar na tua vida. Creia nisso. Não ouça essa palavra como se fosse algo que você está vendo aí à toa. Palavra de Deus. É a palavra de Deus. Não deixa ela entrar por um ouvido e sair pelo outro, não. Guarda ela. Guarda ela dentro do teu coração. Creia. Creia nessa palavra. Amém? Creia nessa palavra. Porque o Senhor vai trazer a bonança. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos orar juntos nessa hora? Entrega para Ele. Senhor, o Senhor sabe a tempestade que está. Mas fala para Ele qual é. Fala para Ele qual é. O que tem sido vento? O que tem sido trovão, raio? O que tem balançado as tuas estruturas? O que tem chacoalhado as tuas emoções? O que tem perturbado a tua mente? O que tem causado bagunça na tua vida? Fala para Ele. O Senhor está aí. Abra sua boca e comece a falar para Ele. Ore. Coloca para fora. O Senhor está ouvindo. Aleluia. Ele está ouvindo a nossa oração. Então vamos orar? Esse é o momento seu com o Senhor. Nem eu estou vendo que você está orando, nem sei o que você está fazendo. Deus sabe. Então ora. Amém? Pai, em nome de Jesus. Oh Deus, obrigada, Deus, por essa palavra, Deus. Palavra que veio do teu trono, Pai. Obrigado, aleluia, Deus, porque o Senhor tem falado conosco dia a dia. O Senhor tem nos dado, Pai, a paz, a segurança de que estamos totalmente seguros e protegidos debaixo das suas asas, Pai. Debaixo da sua autoridade. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus. Obrigada por este amor. Obrigada, Senhor, por este cuidado. Obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Continua, Pai, falando com a gente, Deus, durante o dia, Deus. Abre os nossos ouvidos, porque nós queremos ouvir mais a Tua voz. Abre os nossos olhos, porque nós queremos ver, Pai, as coisas do Senhor, as coisas do céu, Pai. Rasga o nosso coração, Deus. Entra, Espírito Santo, dentro de nós. Entra, encontra morada dentro de nós, Espírito Santo. Nos encha, nos preencha de tudo aquilo que cada um de nós tem precisado tanto, Pai. Senhor, fortaleça-nos. Fortaleça-nos nesses dias, Pai. Dias que não têm sido fáceis.
dias que têm sido pesados em nossas vidas, Pai. Vem com a tua leveza, sopra, Senhor, sopra, Deus, a tua leveza do Evangelho, Deus, em nós, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nos dê alegria, Pai, nos dê alegria da salvação, enche nosso coração da certeza de que o Senhor está conosco, Deus. Oh, Deus, toca agora naquele, Pai, que está tão desanimado, naquele que está com tanto medo, Deus. Eu vejo pessoas com tanto medo, Pai. Pessoas tão desesperadas, Deus, querendo sair do barco, querendo desistir, Deus. Alcança essas pessoas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Alcança elas agora, que elas possam sentir, Pai, o Senhor tocando a vida delas agora, em nome do Senhor Jesus. Toca elas agora, Deus. Oh, Deus, vai tocando e vai, Senhor, enchendo esse coração, Deus. Com a paz, Pai, dê paz, derrama paz, paz dentro das casas, paz nos trabalhos, Senhor, paz aonde nós pisarmos, Pai, em nome do Senhor Jesus, vem com a tua luz, Jesus, aonde há trevas, aonde há escuridão, aonde há pânico, aonde há depressão, aonde há síndrome do pânico, vem com a tua paz, Senhor, vem com a tua luz, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Cuida, Senhor. Cuida de nós, Pai. Abençoa, Senhor, o nosso dia. Nos livra, Senhor, de todo ataque, direto e indireto de Satanás, Pai. Que toda obra maligna contra nós caia agora por terra, em nome do Senhor Jesus. Não vale sobre nós nenhuma palavra de encantamento, nenhuma obra contrária, nada disso, nada do inferno vale sobre as nossas vidas. Que permaneça somente as coisas do céu sobre nós e através de nós, em nome do Senhor Jesus. Que tenhamos um dia, Senhor, na tua presença, debaixo, Senhor, da tua permissão, debaixo da tua glória, debaixo da tua graça, em nome do Senhor Jesus. Amém, Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Deus. Obrigada porque o Senhor está no barco, Deus. Muito obrigada, Pai. Nós te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. 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 Deus está no barco. Deus está no controle. Deus está no controle. Amém? Bom dia, Lu. Depois manda a notícia, viu? Da sua cirurgia. Luana ontem foi operada e nós estivemos em oração. Glória a Deus por tudo. Glória a Deus por tudo que Deus está fazendo, irmão. Olha quantas coisas que Deus está fazendo na vida de cada um de nós. Tanto cuidado, tantos livramentos. Esse é o nosso Deus. Então, não há o que temer, não há o que se desesperar. Confia nele. Apenas confia. Glória a Deus, Luana. Glória a Deus. Confia nele. Amém? Que o mais, todo o restante, ele vai fazer a teu favor. Ele tem grandes bênçãos para derramar na tua vida. Amém? Um beijão para você. Fica com Deus. E eu espero você aqui amanhã, a partir das 8h15. Tá bom? Um beijão. Fica com Deus. Deus te abençoe.